Meus irmãos, pergunta 26 do Catecismo. Devagarzinho a gente vai rompendo, né? Estamos praticamente... Não, praticamente não, né? 6 com 6, 12. Metade, são 52, né? Metade do Catecismo. Então, do jeito que a gente rompe, né? Devagarzinho a gente vai indo. Meu auxiliar, eu acho que ele está com problema nos rins. Ele está com problema. Depois a gente vai trazer um óleo ungido para fazer uma oração forte. E na hora que eu pego a palavra, ele dá um ziriguidum nele, olha lá. Bebesse água desse jeito o dia inteiro. Meu assistente, você está preparado hoje? Tá. Nasceu preparado. Eu espero que você esteja preparado mesmo para a volta de Jesus, tá? Hã? Jesus cantar sua senha hoje, você está preparado? Hã? E que nós não nascemos preparados, não. Então, qual que é a pergunta aí? Você sabe? Tá bom. Isso aí. Continua nesse caminho que vai dar certo. Mas não está pronto ainda não, hein? Meus irmãos, então pergunta 26. O que mais a morte de Cristo nos redime? Qual é ainda mais um dos efeitos da morte de Cristo, né, na minha vida e na sua? Vou ler com vocês antes aqui, Colossenses 1, 19 e 20, que é o texto da pergunta. Colossenses 1, 19 e 20 diz assim, ó. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Alguém lembra a pergunta 25? Então, a gente viu na pergunta 25, a gente tentou responder a questão da profundidade, né, do perdão de Deus. Então, nós vemos que Cristo, ele perdoou, e em Cristo, quando nós cremos, entregamos a nossa vida para Ele e confessamos, Ele nos perdoa de todos os pecados, todos, até aquele mais feio que a gente tem vergonha de confessar, até aquele mais feio que a gente acha que não, esse aqui eu acho que Deus não perdoa, né? A gente citou, por exemplo, abusos de criança, né? Que atrocidade, né? Um homem, ou uma própria mulher também, né? Porque às vezes a gente taca muita pedra nos homens, né? Mas a mulher também abusa de bebês, né? E Deus também perdoa esse tipo de pecado. Se arrepender, confessar, o sangue de Cristo, ele perdoa. Então, nós podemos analisar um pouco da profundidade do perdão. Às vezes a gente acha que o perdão de Deus é mais superficial. Por isso que, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aquele pecado grande, horrível, feio, Deus também perdoa quando há, de fato, arrependimento. Agora, meus irmãos, nós nos deparamos com a profundidade da redenção que nós temos em Cristo. Não só a profundidade do perdão, mas a profundidade da redenção no sentido de o que Cristo redime. Né? E redenção tem a ideia de restauração, restaurar aquilo que era perfeito. E nós já passamos por isso aqui, nós vemos que quando Deus fez o homem, fez a mulher, Ele nos criou no estado de perfeição. Nós não conhecíamos pecado, nós nos relacionávamos com Deus. A Bíblia diz que Deus andava no jardim com o homem, né? Isso é maravilhoso.
Mas por causa do pecado nós perdemos essa conexão, essa intimidade, esse relacionamento. Então, Cristo, quando Ele nos restaura, Cristo, quando Ele nos redime de tudo. A redenção de Cristo não é para alguns aspectos da minha vida, não é para algumas áreas só da minha vida, né? Às vezes nós temos conhecimento de crente que numa área ele é muito bom crente, mas em outra área ele parece um não crente. Talvez é porque há ainda esse tipo de ideia no meio evangélico de que existem algumas áreas da vida que são de Deus e outras não. A gente tem essa ideia, essa dicotomia, né, de isso é da igreja, não, isso aqui, né, não é da igreja, né? Isso é do mundo. Ah, não, essa música aqui é secular. Ah, essa música é da... E não tem isso. Para o crente não existe essa dicotomia. Tudo é para a glória de Deus. Então a música que eu escuto tem que ser para a glória de Deus, independente se quem está cantando é o Jessé Aguiar. Né? Porque há pouco tempo atrás a música do Jessé Aguiar, se você falasse alguma coisa, e agora? O Kleber Lucas, o primeiro foi o J.A. Então, a gente pode observar, meus irmãos, que músicos que a gente olhava, eu falava, homem de Deus, que música que parece que o cara estava em jejum e oração constante, eles escreveram, mas agora não, agora como é que você faz? Né? Dois cantores agora, que músicas belíssimas, vozes belíssimas, cantadas ainda dentro das igrejas, e os caras agora são homossexuais, declarados. Um agora, você já não reconhece ele como homem, ele é mulher, você olha para ele, ele é uma mulher. Então a gente pode ver, meus irmãos, quando esse tipo de ideia permeia o nosso pensamento de que algumas áreas da minha vida e outras áreas da minha vida podem ou não podem ser de Deus, ou Deus não intromete, isso faz com que nós possamos incorrer nesse erro de dicotomizar, dividir entre sagrado e profano, entre secular e gospel. E para o crente isso não existe. Nós somos chamados de santos. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então tudo que eu e você fazemos, meus irmãos, é para a glória de Deus. Tudo. Desde o que nós conversamos, desde o que nós ouvimos, desde o que com quem nós andamos, tudo tem que refletir a glória de Deus. Por isso que a pergunta que eu e você temos que responder, né, quando a Júlia foi embora, eu falei, eu tenho que falar alguma coisa para ela que orienta o máximo possível. Eu falei, minha filha, uma coisa só que eu quero que você nunca esqueça na sua vida. Você vai se deparar com situações na sua vida que você vai ficar em dúvida se você faz ou se você não faz, se pode ou se não pode, se convém ou se não convém. Eu falei, sempre tenha em mente e faça uma pergunta, se isso que eu quero fazer, se isso que eu vou falar, se isso onde eu vou, se essa pessoa que eu quero me relacionar, se isso glorifica a Deus. Eu falei, se você conseguir responder essa pergunta, a grande maioria das questões da vida podem ser, né, mais fáceis para você. Porque, meus irmãos, tudo é para a glória de Deus. Não existe nada na minha vida onde Deus não restaurou, onde Deus não é dono. Então, a redenção de Deus, ela atinge toda a minha vida, todas as áreas da minha vida, todos os meus relacionamentos, né, os meus pensamentos, meu trabalho, meu casamento, minhas finanças, a área sexual, né? Esse dia para trás a gente recebeu um telefonema, pastor, podia vir aqui falar na igreja sobre sexo, sabe como é que é, né? Complicado. Tem gente que faz sexo de camiseta, com a luz apagada, porque se acha que sexo não foi feito para o prazer do homem, não foi feito para a glória de Deus. Imagina um casal de crente com esse desafio, ter que namorar de luz apagada,
porque carrega uma culpa de que aquilo que a gente está fazendo é errado, porque às vezes não entendeu que tudo é de Deus e tudo é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a pergunta é: o que mais a morte de Cristo redime? A gente vai tentar passar por algumas coisas aqui, né? Então, às vezes nós pensávamos se Deus perdoava todos os pecados, como nós vimos na semana passada. Deus perdoa todos os pecados, menos o de que a Vanessa nos lembrou, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o resto, meus irmãos, nós podemos aprender sobre a profundidade da graça de Deus, e Deus perdoa. Deus perdoa um coração arrependido. Qualquer pecado, Deus perdoa. E agora, nós nos deparamos com isso, com a profundidade dessa redenção de Cristo. E aí ele pergunta: o que mais a morte de Cristo redime? E aí ele vai dizer assim, ó: a morte de Cristo é o começo da redenção e da renovação de toda parte da criação caída, conforme ele poderosamente dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem da criação. Então, meus irmãos, nós temos uma ideia que é certa, mas ela não é completa sobre essa extensão do que Deus controla, do que Deus restaura e do que Deus governa na minha vida e na sua. Então, Deus, ele tem que ser glorificado em tudo. A redenção de Cristo, ela atinge todas as áreas da minha vida. O homem, ele é totalmente depravado, e em Cristo ele é totalmente santo, totalmente restaurado. Então nós somos exortados a olhar para Cristo em fé e em obediência, aspirando novos céus e nova terra. Eu acho que é um dos problemas do crente. Eu acho que é o efeito colateral de um mau discipulado, né? As pessoas têm medo do inferno, as pessoas querem ir para o céu, e aí a gente prega, a gente evangeliza, fala da realidade do inferno, fala de uma realidade de arrependimento, e isso tudo é verdade. Só que as pessoas às vezes esquecem que quando Deus nos redime, quando Cristo entra no meu coração, só o fato de eu ir para o céu agora não basta. E a igreja, no modo geral, ela pensa que, bom, estou no céu, então agora estou tranquilo. E o crente, ele se conforma com a ideia apenas de ir para o céu. Talvez é por isso que muita gente que pensa que vai para o céu não vai, porque ele esquece que tem uma caminhada. E nessa caminhada é onde a salvação dessa pessoa fica em evidência. Então, de um certo modo, nós devemos sim almejar o céu, mas há uma caminhada até o céu. No momento onde eu e você somos encontrados por Cristo, não é só e somente o céu que importa agora. É a caminhada até o céu. É a minha vida que vai demonstrar se de fato eu creio. Então, meus irmãos, nós temos que entender que quando Cristo nos redime, não é só para eu e você morarmos no céu. Porque, né, eu tenho 30 e poucos anos. Se eu seguir a regra da minha casa, da minha família, eu ainda tenho mais uns 50 anos para viver. Então, eu vou viver como nesses 50 anos? Cristo, ele redimiu todas as áreas da minha vida. Isso tem que ser evidente. Não é verdade? Então, Cristo, ele nos proporciona na cruz, meus irmãos, não só essa possibilidade de ir para o céu. Isso é maravilhoso. Cristo tem preparado um lugar para mim e para você. Mas a redenção na cruz, ela proporciona para nós essa ideia de esperança futura. E talvez é isso que a igreja mais concentra. Essa esperança futura. Porque
quem não quer morar no céu? Não é verdade? Eu e você, nós olhamos para o mundo hoje e a gente consegue observar claramente os efeitos do pecado, né? É visível os efeitos do pecado. A gente olha governo corrupto, há um individualismo crescente, onde a minha necessidade é maior do que a de todo mundo, e cada um tem uma necessidade maior do que a do outro, e não dá tempo de você olhar para o vizinho, porque a sua necessidade, o seu aperto, o seu desespero, é tudo seu, é maior do que a de todo mundo, e com isso, aquilo que Paulo vai dizer para nós, que no final dos tempos o amor iria esfriar. É visível que nós temos visto, né? Dentro da nossa própria casa, a gente tem percebido que o amor tem se esfriado. A gente olha, a gente tem visto o declínio moral e cultural. Meus irmãos, essa semana eu acho que eu estava escutando o resto da Bíblia. De noite, a Janinha começou a assistir um filme, eu apareci lá no meio da sala. E ela estava assistindo um filme do Netflix, e filme de adolescente, que está bombando. Vou falar o nome para vocês aqui, não deixe os filhos de vocês assistir. Como que é o nome? Negócio da janela. Como chama o negócio da janela? Esse. E eu sei que na hora que eu cheguei na sala, meu irmão, o bicho estava pegando. E o bicho pegando, mas pegando beleza mesmo. Aí eu falei pra Jane assim, falei, Falei, Jane, o que é isso aqui, mãe? Aí ela falou assim, uai. Aí ficou, mas não estava assim não. Eu falei, ainda bem. Eu falei, ainda bem. Aí ela falou assim, mas é o 2 que eu estou vendo aqui, o 1 é lindo. Eu falei, tá bom, mas é o 2. Meu irmão, e aí eu sentei lá. Para assistir com ela esse filme. Meu irmão do céu. E é menino que beija menina, menino que beija menino, menina que beija menina, e menino e menina que beija menino e menino. E é um trem que vocês têm que ver. Aí a Janinha falou para mim assim, ó. A Janinha falou assim para mim assim, ó. Não tem nada a ver com a história. Eu falei, tem. Tem tudo a ver com a história. Eles enganaram vocês. A história isso é bom, isso pode, ensinando para os jovens que pode beijar, pode transar, pode beijar homem com homem, mulher com mulher, mulher e homem. Não, gente, o filme gente, tá lá para assistir, e tá bombando nas redes sociais o filme, todo mundo assistindo, e aí você vê, beija menino com menino e menina no meio, é um negócio... Gente, Sodoma e Gomorra, eu tenho certeza que não chega nem aos pés. A gente vê o declínio moral e cultural. E o diabo tem entrado nas nossas casas sorrateiramente. Por quê? Porque se você perguntar para qualquer um daqueles jovens ali, talvez até para alguns de nós aqui, não mais se escandaliza com 2 homossexuais. Eu já escutei minha filha falar para mim, pai, o que tem, pai? Aí eu falei, tá perdida. Porque se ela não se escandaliza mais com um beijo homossexual, nada mais escandaliza ela. Mas o diabo, meus irmãos, ele tem feito isso. Ele tem vendido o tudo pode, nada é pecado. E os namoros hoje, eu falei para Janinha, esses meninos hoje transam mais do que os casados. E é verdade. Não precisa fazer uma enquete, não. A vida sexual ativa dos jovens hoje é muito mais ativa do que a dos casados. E olha que você pode pegar o casado com a vida boa. Ele ainda perde. Olha o que ponto nós chegamos. E isso acontece dentro da igreja. Eu sei de relatos e relatos e mais relatos. Do culto de jovens acabou e o casal do namorado vai para o motel. Mas talvez é porque tem implantado na mente que, não, essa parte Deus não redime. Ou é difícil, Senhor. Né? O Senhor sabe, né? O Senhor sabe. Né? Aqueles desejos, né? A gente é novo. É pecado, meu irmão. Abominação. Mas esse não é o assunto da nossa... É porque eu fico empolgado com esse negócio. Eu fico empolgado porque a cultura tem normalizado umas coisas que há 10 anos atrás a gente ficava
aterrorizado e a gente não fica mais aterrorizado. Os nossos jovens hoje não têm problema nenhum de terem amigos e se relacionarem com homossexuais. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, mortal. Você nunca viu num filme, numa novela, um homossexual, independente se é homem ou mulher, desgraçado da vida, não. Eles são sempre inteligentes e bem-sucedidos. Pode reparar. Sempre, eles vendem que... Aí, ó, tá vendo? Meus irmãos, todo homossexual nas redes sociais, na televisão, nos filmes, eles são bem relacionados, as casas são boas, os carros são bons, eles são inteligentes, tudo que eles fazem dá certo. A cultura diabólica está lá, mostrando que é o que dá certo, é o que é bom. E isso vai entrando na cabeça dos nossos jovens. E aí, meu irmão, quando você acordar, você já recebeu o sinal do 666 na cabeça. Porque está todo mundo esperando um chip, e o chip está sendo implantado todo dia. Por isso que Paulo fala, renoveis a vossa mente, não conformeis com o mundo. Então Cristo nos redime, e às vezes a gente tem só essa ideia de esperança futura, de céu, e isso é bom. E Cristo nos salvou para isso mesmo. O apóstolo Pedro vai dizer assim no capítulo 1 do verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos redimiu para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Nós somos, meus irmãos, redimidos para uma viva esperança. É fato. Cristo morreu, sofreu, levou o meu pecado, o seu, pagou a sua dívida e a minha, para que essa esperança fosse viva no meu coração e no seu. Para que a gente nunca perdesse de vista, para que a gente vivesse essa viva esperança. E é interessante que esperança na Bíblia não é incerteza ou é um pensamento ilusório. É uma expectativa confiante de bênção futura, baseado em fatos e promessas. É certeza. Não é aquela esperança de doido. Não, de fato vai acontecer. Não é uma ilusão, é uma realidade que ainda não aconteceu, mas na nossa mente está certa. É algo que não tem como não acontecer, é algo certo. Essa é a esperança a qual Deus ele nos chama a experimentar, meus irmãos. É uma esperança que é real, mas ainda não foi experimentada de forma completa. E creio e espero que essa é a esperança que esteja no seu coração. Que quando você crê em Cristo, isso é o que te faz, é o que te move, porque é uma recompensa lá no final. Essa viva esperança. Mas nós esquecemos que a redenção em Cristo, ela produz mudanças hoje e agora. Por isso que a gente tem que corrigir essa ideia de eu aceitei a Jesus, eu vou na igreja e eu vou para o céu. É certo, você vai. Vivemos com essa esperança, alimente essa esperança. Só que Cristo também nos redime para o hoje, para o agora. Aquilo que Cristo realizou por mim e por você na cruz, meus irmãos, ela começa a ter efeito prático na minha vida agora. Cristo não morreu só para mim para o céu e eu vou ficar o tempo inteiro esperando, gerando essa expectativa para... Não. O que Cristo fez na cruz tem efeito já, instantâneo, na minha vida e na sua. Quando eu e você cremos em Cristo, a promessa é que nós somos nova criatura. Novo homem, nova mulher, novo estudante, novo pai, novo filho, nova mulher, novo marido, novo patrão, novo funcionário, nova criatura. Essa redenção nos transforma. Por isso que Paulo, em Coríntios 5,17, vai dizer que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram tudo de novo. Então, Cristo nos redime não só para um aspecto futuro, não só para essa esperança no porvir, mas Cristo nos redime também de uma esperança presente, meus irmãos, no hoje e no agora. Eu e você, nós não fomos abandonados pelo nosso Redentor.
Cristo, Ele está comigo e com você. Creia nisso. Eu nunca tinha visto, e olha que é um clássico, escrito em 1600, o livro do Peregrino de John Bunyan. É um clássico. Se você for pesquisar, ele é o segundo livro mais lido e vendido no mundo, só perto da Bíblia. E eu não tinha lido. É O Peregrino. Mas eu assisti o filme. Eu assisti até hoje o filme do Peregrino. E é interessante que o peregrino, quando ele começa a sua jornada rumo à cidade celestial, ele encontra desafios na caminhada. Ele encontra desesperança. Tem um amigo dele, logo no começo da jornada, tem um amigo, o obstinado. O obstinado tenta desistir. Fala, não, ei, obstinado a ficar para trás. Ele encontra outro amigo que é o reflexivo. Aí o obstinado vira para o reflexivo e fala assim, e aí, você vai para onde? Ué, eu vou com um cristão, eu vou com ele. Aí ele abandona o obstinado. Oh, rapaz, olha que beleza. Quando ele começa a caminhada, eles caem num poço de lama. Aí o reflexivo fala assim, para quê? Para que eu vim andar com você? Por isso que eu sou reflexivo. Eu posso facilmente mudar de ideia. E ele volta para trás. Ele não continua a caminhada. É interessante que durante toda essa peregrinação, porque John Bunyan, quando ele escreve, ele está retratando para mim e para você o mundo espiritual, como ele é nessa caminhada até a cidade celestial. Esses desafios. E durante a caminhada do peregrino, ele não é abandonado. Ele grita, eu preciso de auxílio. O auxílio aparece. Eu preciso das escrituras. Aparece a figura de alguém orientando. Eu e você não estamos abandonados, meus irmãos. Quando Deus nos redime, Ele nos redime para o aqui e agora. Você não está só. Cristo não nos redimiu, nos salvou e nos jogou. Não. Você tem que ter isso em mente, claro. Cristo, Ele garante para mim e para você. Paulo escreveu isso. Aquele que começou a boa obra. Tem uma música bonita, né? Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Eu e você, meus irmãos, nós estamos no processo de transformação. Cristo, Ele redimiu todas as áreas da minha vida e na sua. Por isso que amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje e depois melhor, porque Cristo, Ele tocou, redimiu, transformou a minha vida em todos os aspectos. Você não pode esquecer isso. A minha esperança e a sua, ela não é apenas futura. Ela também é presente, é para hoje. Deus quer nos transformar hoje, nos abençoar hoje, caminhar comigo e com você hoje, nos encher de esperança hoje, nos transformar hoje, nos perdoar hoje. Por isso que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele vai dizer no verso 22 assim, ó, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano. O nosso antigo eu, meus irmãos, ele era facilmente enganado pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências pecaminosas, a vontade de falar o que não pode, andar com quem não precisa, de fazer o que não deve. São os desejos que brotam de mim, de você. E Paulo vai dizer assim, ó, nós temos que nos despojar, porque esses desejos do velho homem nos corrompem. Aí ele vai dizer, ó, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Prestou atenção? A nossa renovação é da mente, do entendimento. Você é aquilo que você crê, que você pensa. Você é produto daquilo que você pensa. Por isso que Paulo, ele quer transformar a nossa mente. Por isso que o diabo, meus irmãos, ele atua na mente. Os filmes da Netflix, agora a Janinha falou, mas não tem nada a ver com a história. Tem tudo a ver com a história. Tem tudo a ver com a história da perdição. Porque eles colocam um beijo gay, eles colocam um adultério, eles colocam um casal de crianças se relacionando, eles colocam morte, eles colocam todo tipo de atrocidade e pecado em qualquer história.
Não precisa de ter contexto, não precisa de ter enredo. Eles colocam. Saiu um filme agora brasileiro, do mesmo jeito, o filme 1 era beleza. Pensa num filme bonito. Colocou só os meninos bonitos, um enredo bonito, uma história bonita. Fizeram 2. Quando começou o filme, eu falei pra Geninha, eles vão arrumar uma namorada pra essa moreninha aqui, ó. E não tinha nada na história, mas eles iam deixando pista. Eu falei, Geninha, eles vão arrumar uma namorada pra essa bichinha aqui, ó. Ah, mas foi batata. Não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o enredo, mas no final as duas terminam junto e dá um beijo mais gostoso do que a gente dá na nossa esposa. E é verdade, vocês podem ir lá olhar. Então, meus irmãos, tá lá e vende isso para os jovens e é gostoso, porque a fantasia que é criada, por isso que Paulo vai dizer assim, ó, vocês têm que se despojar da velha vida, dos velhos costumes, das velhas ideias e renovar no espírito do vosso entendimento, porque, meu irmão, se eu e você achar que namorar cedo é normal, se eu e você achar que casar com descrente é normal, se eu e você achar que pecado normal, de que uma vida é normal, de que isso é normal, meu irmão, nós já perdemos a guerra. Acabou. Não adianta nós tentarmos lutar se você na sua cabeça crê que de fato pode. Por isso que o pensamento é a partir das Escrituras, é o que Deus diz, é o que a Bíblia ordena, e não o que eu e você acha. Por isso que a redenção, a salvação, ela transforma o aqui e o agora. É a velha vida sendo transformada em nova vida. Aí ele vai dizer assim, ó, e vos revistais do novo homem. Esse novo homem é o quê? Criado segundo quem? Deus, em justiça, retidão e procedente de quem? Da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Meu irmão, é a partir de Cristo, a partir da revelação. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Se eu e você não entendermos que a nossa redenção, ela afetou toda a área da nossa vida, a gente vai ser esse crente que pensa de um jeito certo, em outra área pensa de um jeito errado. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é de Deus. Eu vi uma piadinha na internet, né? Quem tem problema com exclusividade é só o cristianismo. Deus é o único Deus, o verdadeiro, diga-se de passagem, que ele exige exclusividade. Na concorrência não, meu irmão. Na concorrência você pode ir com quantos deuses você quiser. Lá não exige exclusividade. Não tem problema. Então, meus irmãos, o aspecto da redenção, ela alcançou todas as áreas da minha vida. Nós fomos redimidos em nossa forma de pensar. Eu e você temos que estar cheios da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, da vida de Deus, do que Deus pensa, porque facilmente, por isso que o culto é tão importante, porque esse tipo de conversa talvez você só vai ouvir aqui. E você sai de casa 7 horas da manhã, chega em casa 7 horas da noite, você às vezes tem contato com pessoas que não são crentes, e você está no mundo a par de uma realidade evangélica, e você fica segunda, terça, quarta, quinta, e você fica inserido dentro de um contexto desse. Meu irmão, como que você descontamina? É o culto. É a oração, é a palavra. Por isso que o culto tem que ser todo dia, o seu, né? O seu diário, a sua leitura. Porque, meu irmão, não adianta. Se eu colocar você para assistir televisão 24 horas por dia e 5 minutos de leitura à Bíblia, quem que vai ganhar essa parada? A gente tem que entender essas coisas, meus irmãos. Todas as áreas da minha vida e da sua devem ter exclusividade diante de Deus. Porque se eu e você não mudar o jeito de pensar, nós nunca vamos mudar o jeito de conversar e nem o jeito de fazer.
porque a gente faz e conversa a partir do que a gente pensa. Por isso que Paulo nos chama renovação da mente. Não vos conformeis com o mundo. Tome cuidado com as ideologias do mundo. Toma cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque às vezes eles falam coisas que são boas de ouvir. Oh, esse trem é bom. E a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, que o falso evangelho, ele tem aspectos de verdade. A pessoa coloca lá uma porção de verdade. A pessoa coloca lá um negócio que vai maquiando. E às vezes você não tem tanto contato com as escrituras, mas você vê um texto bíblico no meio daquele negócio e você fala, é de Deus. Meu irmão, isso é perigosíssimo. Então Cristo, meus irmãos, Ele redimiu todas as áreas da minha vida e da sua. Tudo tem que ser para a glória dEle. Todas as áreas. Todas as áreas. E isso tem que ser refletido na nossa vida. Mas eu estava lendo o autor que escreveu, um dos autores aí do catecismo, é interessante, ele levanta uma bola para nós aqui, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que ele pensou, eu quero pensar com vocês. Deus, Ele redime. Ele está nos redimindo, Ele está nos transformando, mas existe aqueles ainda que rejeitam o governo de Deus. Existe aqueles ainda no meio de nós, no mundo, que não amam a Deus, que odeiam a Deus, que desobedecem a Deus. Aqueles que não creem na obra de Cristo, na cruz. E ele vai dizer uma coisa assim, a obra redentora do Evangelho significa que todas as coisas, inclusive aqueles que se opõem ao Senhor. Observe o que ele fala. O Evangelho vai mostrar para mim e para você que a obra redentora significa que todas as coisas, tudo é tudo, inclusive aqueles que se opõem, os inimigos de Deus, eventualmente serão levados a se dobrar diante dele. A Bíblia diz que naquele dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aí ele faz uma pergunta para mim e para você. A pergunta que cada pessoa enfrenta agora é se essa obra redentora será experimentada com profunda admiração e alegria ou doloroso ranger de dentes. Cristo nos redime, meus irmãos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas aqueles que irão confessar com alegria, aqueles que irão se dobrar com prazer, mas também aqueles que irão se dobrar com os joelhos quebrados, mas irão se dobrar e confessar que Cristo é Rei. Qual grupo nós estamos? Que Deus, meus irmãos, que redime todas as áreas da minha vida e da sua, possa transformar as nossas vidas. Que Deus comece a mudar o meu pensamento e o seu. Esse Deus não nos abandonou, por isso que eu li propositadamente Gênesis 20. Esse Deus é quem impede a mim e a você de pecar. Ele tem cuidado dos seus. Creia em Cristo, confie em Cristo. Não se desespere. Depois você assista o Peregrino. Coisas na vida que tentam tirar de nós o foco, a esperança, nos tirar do caminho. Mas Cristo, meus irmãos, há de completar a obra que Ele começou na minha vida e na sua. Creia nisso. A esperança, ela é tanto futura, mas também ela é presente. Nós não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. O salmista, ele nos ensina a lamentar diante de Deus. Quando você olha o Salmo, você vê o desespero do salmista, é Deus nos ensinando como é que a gente chora diante de Deus. Senhor, estou desesperado, minha alma está profundamente triste. Olho para o céu de onde me virá o socorro. Elevo meus olhos. Então, meus irmãos, eu e você, nós não estamos só nessa caminhada. Deus, Ele tem nos transformado, nos redimido cada vez mais. E que essa noite você saia daqui sabendo que todas as áreas da sua vida foram afetadas pela redenção, pela salvação e pela transformação de Deus.
E que você deixe Deus agir, confie em Deus, se entregue a Deus, ame esse Deus. Que Deus esteja nos abençoando cada vez mais. Amém?